Deu uma família composta por 8 irmãos. Zé Pedro era o caçula e o único filho homem. Ele se sentia um pouco diferente por ter crescido cercado de irmãs, mas sempre ajudava o pai na lavoura desde os seus 13 anos. Nessa época, algo estranho começou a acontecer com ele. Em algumas noites de terça ou sexta-feira, Zé Pedro saía e só voltava no dia seguinte. Seu pai percebia algo incomum e o questionava, mas Zé Pedro sempre respondia de forma confusa, alegando não se lembrar de nada. Com o tempo, ele cresceu e se tornou um homem muito respeitado na comunidade, conhecido por ajudar os necessitados, visitar pessoas doentes e prestar assistência com velórios. No entanto, de maneira estranha, nas noites de terça e sexta-feira, exatamente às 6 da tarde, Zé Pedro desaparecia. As pessoas só viam Zé Pedro no dia seguinte, exausto, com as roupas rasgadas e aparentando estar debilitado, sem falar muito. Às vezes parecia ter sido espancado com chicotes ou algo do tipo, mas não se lembrava de nada quando perguntado. Dona Maria, uma antiga moradora bondosa da região de Rio de Contas, notou que quando Zé Pedro aparecia no dia seguinte, ele pedia sal nas portas das casas. Sem questionar, ela e outras pessoas lhe davam sal em xícaras e Zé Pedro agradecia antes de ir embora sem dizer muita coisa. Laurindo, um caçador habilidoso, e Mauro, seu companheiro de caça, costumavam caçar capivaras em noites de lua clara perto da represa de Rio de Contas, em uma mata densa e escura. Certa vez, quando avistaram um animal roedor, Laurindo atirou, mas um uivo de lobo ensurdecedor interrompeu a caçada, deixando os amigos assustados. Depois de Laurindo ter matado uma capivara, um enorme cachorro-lobo apareceu, peludo e com olhos vermelhos como fogo. Ele comeu a carcaça do animal e atacou os 2 homens, mordendo a orelha de Laurindo e fazendo com que Mauro pegasse sua arma e atirasse nele. O cachorro uivou ainda mais alto, soltando uma fumaça pelas narinas, e cambaleou antes de desaparecer na escuridão da mata. Quando Laurindo e Mauro voltaram para o barco, ouviram novamente o uivo de lobo, que se aproximava cada vez mais. Quando clarearam a lanterna, viram um animal peludo com olhos vermelhos, se aproximando rapidamente do barco. Mesmo ferido pelos tiros, ele parecia pronto para atacar e devorar os amigos. Foi então que Mauro, mesmo ferido, pegou sua Caramuru carabina, um modelo raro de coleção adquirido com Rodrigues, um velho caçador de Rio de Contas, e disparou 2 vezes contra a fera, que cambaleou e recuou alguns metros. Depois do confronto, parecia que o demônio de 4 patas estava finalmente morto. Mauro iluminou a área com a lanterna e viram que a fera estava imóvel e talvez sem vida. Eles comemoraram a queda do monstro. Os caçadores amarraram o cachorro grande em um pé de cabreúva nas margens da represa de Rio de Contas. No dia seguinte, às 5:30 da manhã, ainda meio escuro, Laurindo e Mauro foram até a margem da represa para ver o lobo amarrado e decidir o que fazer com ele. O que encontraram lá foi uma surpresa horripilante. Zé Pedro estava amarrado na árvore, com roupas rasgadas e ensanguentadas. Ele ainda estava vivo, mas respirando com muita dificuldade. Os caçadores ficaram chocados e não sabiam se deviam gritar por ajuda ou chamar a polícia, o hospital, delegado ou o prefeito. Foi então que Mauro disse: "Por favor, Laurindo, ninguém vai acreditar em nós. É melhor ficarmos calados", disse Mauro, e Laurindo concordou. Como Zé Pedro ainda estava vivo, embora em estado grave, os amigos o levaram para o hospital de Rio de Contas. Depois de um tempo ele se recuperou, mas ficou com algumas sequelas. Os 2 amigos caçadores nunca mais mencionaram o assunto, e como sempre, Zé Pedro não se lembrava de nada. Anos depois, Mauro e Laurindo contaram a história em alguns velórios, mas a lenda do lobisomem de Rio de Contas persistiu na província. Embora Zé Pedro tenha falecido, a lenda continua a assombrar a região e as pessoas que vivem em Rio de Contas evitam a estradinha do sítio onde o lobisomem supostamente vivia.